Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou contar a origem do Atlético Mineiro. Vem comigo acompanhar a história do clube desenhada. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O Clube Atlético Mineiro é um clube brasileiro de futebol sediado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. É um dos principais clubes do país e vem se destacando nos últimos anos tanto nos campeonatos nacionais quanto nos internacionais. Tudo começou em 1903, quando chegou na cidade de Belo Horizonte o carioca acadêmico de direito Victor Serpa, recém-chegado da Suíça, onde aprendeu a jogar futebol. Durante seu primeiro ano na cidade, ele trabalhou na instalação de um teatro, dirigiu peças e traduziu textos de autores ingleses e franceses. Em 1904, Serpa notou que faltava diversões na cidade e lembrou-se do futebol, algo que poderia dar certo num lugar tão plano e cheio de estudantes. Aí, no dia 10 de junho, Serpa e dezenas de companheiros fundaram o Esporte Clube Futebol, primeira associação esportiva de Minas Gerais. O esporte pegou logo e foram fundados mais dois clubes, o Plínio Futebol Clube e o Clube Atlético Mineiro, que não era o galo que a gente conhece. Victor Serpa voltou então para o Rio de Janeiro, onde morreu em 1905, mas ele deixara criado e desenvolvido futebol em Minas Gerais, onde outros clubes surgiram nos anos seguintes, como o Estrada Futebol Clube, o Juvenil Futebol Clube, o Vicerpa Futebol Clube, em homenagem a Victor Serpa, e o Brasil Futebol Clube. E assim, no dia 25 de março de 1908, foi fundado o Atlético Mineiro Futebol Clube, herdado o nome do outro Atlético que já não existia mais. O clube foi fundado por um grupo de 22 estudantes. A sede inicial do clube foi no porão da casa de um dos fundadores, Magival Mendes Leal, e o primeiro campo num terreno bem pequeno. O primeiro escudo do Atlético Mineiro é utilizado desde 1922, tendo sofrido pequenas alterações até chegar ao formato atual. A estrela amarela representa o Campeonato Brasileiro conquistado pelo Galo em 1971, e esse foi o seu primeiro uniforme. Durante seu primeiro ano de fundação, em 1908, o Atlético não disputou jogos contra outros clubes. Suas atividades resumiam-se somente em treinos. A trajetória gloriosa já seria desenhada no primeiro jogo. Em 21 de março de 1909, o Atlético venceu o Esporte Clube Futebol, o time mais antigo da cidade, o mesmo clube que Victor Serpa fundou. O primeiro gol foi marcado por Aníbal Machado, que mais tarde se tornaria um grande escritor brasileiro. O rival não se conformou com a derrota, pediu revanche e foi novamente superado, desta vez pelo placar de 2-0. Os caras pediram mais um jogo e o alvinegro não perdoou, aplicou uma goleada por 4-0. O resultado foi tão foda que causou a extinção do esporte. Cara, não tinha clube que se comparasse ao Galo. Para vocês terem uma ideia, o clube só veio conhecer a sua primeira derrota em 1912, 4 anos após a sua fundação. Foi na noite de 25 de março de 1913 que os sócios e diretores do Atlético Mineiro Futebol Clube decidiram mudar o seu nome para Clube Atlético Mineiro. No ano seguinte, o Atlético foi o grande campeão do primeiro torneio de futebol realizado no estado de Minas Gerais, disputado em 1914, a Taça Bueno Brandão. Foi campeão invicto do torneio, disputou 5 jogos, venceu 4, marcou 8 gols e não sofreu nenhum. Era o primeiro título conquistado. No ano seguinte, foi realizado o primeiro campeonato mineiro da história e o Atlético venceu também. Aí vocês devem estar pensando que o Atlético seguiu ganhando tudo, né? Mas não foi bem assim não, pois foi o América Futebol Clube o dominador do futebol local por aqueles anos, conquistando 10 campeonatos estaduais consecutivos, de 1916 a 1925. Nessa época, o América era o maior rival do Atlético. Para voltar a ser protagonista do futebol mineiro, o Galo contou com Mário de Castro, Jairo e Saíde. O trio formaram uma das mais famosas linhas de ataque do futebol brasileiro, o Trio Maldito. Foi com esse time que o Atlético conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 1926, 1927, 1931 e 1932. O clube passou a experimentar um crescimento dentro e fora de campo. Em 30 de maio de 1929, o Atlético inaugurou o estádio Antônio Carlos, o primeiro estádio de Minas Gerais a possuir iluminação para jogos noturnos. A iluminação foi inaugurada em 9 de agosto de 1930 e contou com a presença do presidente da FIFA, Jules Rimet. Em 1º de setembro de 1930, o Atlético disputou a primeira partida internacional realizada em Minas Gerais. O time mineiro derrotou por 3-1 o campeão português Vitória de Setúbal. No final da década de 1930, o Atlético conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 1936, 1938 e 1939. Por esse tempo, a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro transformou-se no Clássico Mineiro. Ainda em 1930, o Galo teve o primeiro jogador convocado para a seleção brasileira, o atacante Mário de Castro. Só que o atleta recusou. Ele alegou que não vestiria nenhuma camisa que não fosse a alvinegra, com a qual marcou 195 gols em apenas 100 jogos. Já em janeiro de 1936,
1997, o Atlético se sagrou campeão dos campeões do Brasil na primeira competição interestadual profissional realizada no país. O torneio foi organizado pela Federação Brasileira de Futebol e reuniu as equipes vencedoras dos estaduais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Foi nessa década de 1930 que o apelido do Galo foi dado ao clube, inspirado em um galo preto e branco que era imbatível nas linhas realizadas em Belo Horizonte. As décadas de 1940 e 1950 foram ainda mais gloriosas para o clube. Em 20 anos, o time conquistou 12 campeonatos mineiros, incluindo o pentacampeonato de 1952 a 1956. Ainda em 1950, o Galo realizou uma inédita excursão pela Europa. Entre 2 de novembro e 7 de dezembro daquele ano, o time disputou 10 partidas contra equipes da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e França. Mesmo em condições bastante desfavoráveis, foram 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. A notável campanha nos gramados frios, alguns cobertos de neve, rendeu ao Atlético o título simbólico de campeão do gelo e abriu as portas da Europa para o futebol brasileiro. No final da década de 1960, o Atlético protagonizou 2 grandes façanhas. Em 18 de dezembro de 1968, o time mineiro representou a seleção brasileira em um amistoso contra a seleção iugoslava. O Atlético Mineiro saiu perdendo por 2-0, mas empurrado pelos quase 40 mil torcedores presentes no Mineirão, o time buscou o empate e a virada. No ano seguinte, o Atlético representou a seleção mineira contra ninguém menos que a seleção brasileira. A partida ocorreu no dia 3 de setembro de 1969. Diante de mais de 70 mil atleticanos no Mineirão, a seleção brasileira foi derrotada pelo Atlético com gols de Amaury Horta e Dadá Maravilha. Pelé fez o gol do Brasil. Um ano depois, a mesma seleção ganharia a Copa do Mundo de 1970 no México. Uma das principais conquistas atleticanas foi em 1971, ano em que o clube conquistou o Campeonato Brasileiro. Para ser o campeão brasileiro daquele ano, o Atlético teve que desbancar o favoritismo de times como o Santos de Pelé, o Corinthians de Rivelino, o Botafogo de Jairzinho e o São Paulo de Gerson, onde os 2 últimos foram derrotados pelo time no triangular final da competição. Dadá Maravilha foi o artilheiro da competição com 15 gols. Anos mais tarde, o Atlético reuniria um time ainda mais brilhante que de 1971, com Reinaldo, considerado por muitos como o melhor jogador da história do clube como protagonista. Foi um dos responsáveis por levar o time às finais do Brasileirão de 1977 e 1980. Contudo, o Galo perdeu ambas as finais, a primeira para o São Paulo e a segunda para o Flamengo. O Galo também chegou à final do Brasileirão de 1999, mas foi derrotado pelo Corinthians. Pelo Campeonato Mineiro de 1960 a 1978, o Atlético conquistou apenas os títulos de 1962, 1963, 1970 e 1976. No entanto, de 1978 a 1989, o Atlético conquistou nada menos que 11 campeonatos em 14 anos, incluindo um hexacampeonato, de 1978 a 1983. As primeiras participações do Atlético em competições internacionais oficiais ocorreram nas edições da Libertadores de 1972, quando o time foi eliminado ainda na primeira fase, e de 1978, quando chegou até a fase semifinal e foi eliminado em um grupo que tinha River Plate e Boca Juniors. Em 1981 foi eliminado em uma partida contra o Flamengo, que ficou marcada pela polêmica arbitragem de José Roberto Wright. Foi somente na década de 1990 que o Atlético conquistaria seus primeiros títulos internacionais oficiais. Em 1992, o time conquistou a primeira edição da Copa Conmebol, que foi a versão antiga da Copa Sul-Americana. Seu segundo título da Copa Conmebol veio em 1997. Já nos anos 2000, passou a iniciar uma fase não muito agradável. Além do jejum de títulos importantes, em 2005 foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Seguiu se mantendo resultados não muito satisfatórios, até que chegou o ano de 2012. Em 2012, a diretoria do clube passou a conviver com muita pressão dos torcedores. O Atlético precisava a qualquer custo dar uma resposta dentro de campo ao seu torcedor. O time entrou pressionado para a competição estadual daquele ano, porém ao longo da competição ele demonstrou um excelente futebol, conquistando de forma invicta o Campeonato Mineiro de 2012 ao empatar em 1-1 com o América Mineiro no primeiro jogo e vencer o segundo jogo por 3-0, quebrando assim um pouco da desconfiança por parte da torcida. Para o início do Campeonato Brasileiro, o Galo reforçou o elenco com a contratação de jogadores como Jô, Júnior César e Vitor, mas a contratação mais bombástica e inesperada foi a de Ronaldinho Gaúcho. Ele chegou à cidade do Galo no dia 4 de julho de 2012. O Atlético voltava a ter destaque no Brasileirão depois de muitos anos,
O time chegou a liderar a competição e a vencer o primeiro turno, porém no retorno o time não obteve o mesmo desempenho e terminou na segunda colocação, se classificando para a Libertadores de 2013, competição que não disputava desde o ano 2000. No ano de 2013, já na Libertadores, o time teve um excelente desempenho em campo, terminando a primeira fase como o melhor time do torneio. O Atlético eliminou São Paulo com um placar agregado de 6-2. Depois o time mineiro eliminou o Clube Tijuanas e o New Old Boys com bastante sofrimento. Na finalíssima contra o Olímpia do Paraguai, o Atlético conseguiu o título ao vencer os rivais nos pênaltis. A alegria só não foi maior porque a equipe no final daquele ano ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes no Marrocos. Em 2014 voltou a conquistar mais títulos, venceu o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Aí veio a Copa do Brasil. Mano, para vocês terem uma ideia, mesmo com tantas estatísticas favoráveis, o clube jamais havia conquistado o título de campeão da Copa do Brasil. Porém, a história mudou na competição de 2014. Numa campanha emocionante, o time eliminou Palmeiras, Corinthians e Flamengo, e na grande final venceu seu maior rival para ficar com a taça. No estadual desse mesmo ano foi vice e no Brasileirão ficou em quinto lugar. Aí em 2015 o time conquistou mais uma vez o título de campeão mineiro. Na final o clube derrotou a surpreendente Caldense. Na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas. Na Libertadores da América o Atlético não fez uma boa campanha e também foi eliminado nas oitavas. No Campeonato Brasileiro, o Atlético brigou de forma acirrada pelo título até a reta final da competição, porém não conseguiu conquistar o título e encerrou a competição como segundo colocado com 69 pontos, obtendo a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2016. Entre os anos de 2016 e 2019, o Atlético passou por muitas reformulações e algumas contratações de peso, com destaque para os jogadores Robinho na temporada de 2016 e posteriormente Ricardo Oliveira em 2018, porém o Galo não obteve os resultados planejados em termos de títulos, conquistando apenas o Campeonato Mineiro de 2017. No ano de 2020, o Galo apostou na contratação do técnico venezuelano Rafael Dudamel, porém sua passagem pelo Atlético foi decepcionante. O time foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana para o Clube Atlético Unión, e em menos de uma semana eliminado nos pênaltis pelo Afogados na Copa do Brasil. Após esse início ruim na temporada, o Galo só tinha o Campeonato Mineiro e o Brasileirão a ser disputado. Aí o clube contratou Jorge Sampaoli como novo treinador da equipe. Sampaoli assumiu o clube na fase final do estadual e conquistou o título do Campeonato Mineiro de 2020 após vencer a Tombense. Já no Campeonato Brasileiro, o Atlético chegou a liderar a competição e era visto como um dos favoritos ao título. Porém, no retorno, o time teve uma queda de rendimento que custou posições na tabela e ao fim da temporada terminou na terceira colocação. Após o término da competição, Sampaoli comunicou que não permaneceria como técnico do time. Ele aceitou a proposta do Olympique de Marselha e foi para o futebol francês. Em 5 de março de 2021, a diretoria do clube oficializou a contratação de Cuca como novo treinador, que retornava ao clube após a passagem vitoriosa em 2013. Para o elenco, o clube contratou Hulk em janeiro, vindo do Shanghai Port, e o argentino Nacho Fernandes em fevereiro, vindo do River Plate. O Galo obteve a melhor campanha na primeira fase do estadual, obtendo assim o direito de jogar por 2 resultados iguais nas fases finais. Posteriormente, o time conquistou o bi do Campeonato Mineiro ao empatar os 2 confrontos da decisão em 0-0 com o América. Apesar do empate, o Atlético levou o título por ter melhor campanha na fase de grupos. Na Libertadores, o clube conquistou a melhor campanha na primeira fase da competição, vencendo 5 jogos e empatando apenas 1. Aí em seguida o Galo fez algo inédito em edição de Libertadores, eliminou os 2 rivais argentinos, Boca Juniors e River Plate, o Boca nos pênaltis pelas oitavas e o River nas quartas. Nas semifinais, o Galo enfrentou o Palmeiras e foi eliminado da competição continental de forma invicta, por conta do regulamento do gol fora de casa. O Atlético não se abateu com a eliminação da Libertadores e continuou focado na busca da conquista do Brasileirão e encerrar o jejum de 50 anos sem conquistar esse título. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo enfrentou o Bahia, precisando de uma vitória para ser o campeão antecipado. O Galo enfrentou um jogo complicado, com o Bahia marcando 2 gols em 4 minutos. O Galo, por sua vez, não se abateu pelo placar e conseguiu uma virada histórica de 3-2, com 1 gol de Hulk e 2 gols de Keno em 5 minutos. Com isso, o Clube Atlético Mineiro conquistava seu segundo campeonato brasileiro de forma antecipada, após 50 anos de espera. Ao fim da competição, o Galo terminou com 84 pontos, sendo essa a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos. Pela Copa do Brasil, o Galo eliminou o Remo na terceira fase, o Bahia nas oitavas, Fluminense nas quartas e Fortaleza nas semi. A final seria contra o Atlético Paranaense. O Galo massacrou o adversário no primeiro jogo em Belo Horizonte, vencendo por 4-0. No segundo jogo em Curitiba, o Galo voltou a vencer o adversário por 2-1 e se sagrou
sagrou bicampeão da Copa do Brasil, conquistando assim na temporada a tríplice coroa nacional. Para finalizar o vídeo, eu vou falar sobre o mascote e sobre o hino do clube. O primeiro mascote foi criado pelo cartunista Mangabeira, do jornal Folha de Minas, em 1945. Na definição do próprio criador, o galo carijó representa a raça do time, que só perde uma briga quando morre. Outras versões do galo também fizeram sucesso, como o galo Volpe e o galo Ziraldo. E por fim, em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2005 contra o Flamengo, outra novidade, nasce o personagem Galo Doido, o famoso mascote que acompanha os jogos do Atlético. Já sobre o hino, ele foi composto por Vicente Mota em 1969. Já o primeiro hino oficial do clube foi composto em 1928 por Augusto César Moreira e Djalma Andrade. E essa foi a origem do Clube Atlético Mineiro. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.